Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 10 a 15. Assim está escrito: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 10 instruções para a vida cristã. O apóstolo São Paulo, escrevendo esse texto, dirigido à igreja que estava na cidade de Roma, aqueles irmãos que ali estavam servindo ao Senhor, após ele fazer as orientações e tirar toda e qualquer dúvida de diferença e de privilégios entre um e outro, ele estabeleceu as bases da palavra de Deus, demonstrando que a graça é superior a todas as coisas e através da graça de Deus, que é o favor imerecido, nós fomos atraídos por Jesus para a salvação. E ele deixou bem claro como todas as coisas começaram, qual a profundidade que o pecado atingiu na raça humana e também como a graça de Deus manifestada através do Senhor Jesus Cristo, ela foi além dos efeitos ou das consequências do pecado e pôde então resgatar estas vidas e trazê-las novamente à comunhão, à aproximação de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então ele dá estas instruções, fala sobre a vida debaixo da graça e sobre o cuidado de não abrirmos brecha para que o pecado tenha domínio sobre o nosso corpo mortal, uma vez que nós fomos alcançados pelo Senhor e a graça de Jesus Cristo tem sido manifestada em nossa vida, não há como permanecermos no pecado, uma vez que dele fomos libertos e transformados por Jesus. Agora temos o dever de viver debaixo da potente mão de Deus e dirigido pelo Espírito do Senhor, que atua por meio da fé no nosso coração. Quando ele fala sobre vários pontos, ele aqui está dando agora as últimas instruções àqueles irmãos, colocando diante deles algumas instruções que não deve se descuidar, mas elas precisam estar presentes na vida de cada um deles, e isso no dia a dia. Algo como que normal na vida de quem tem o comprometimento de servir a Deus e demonstrar diante dele fidelidade, comprometimento e segurança naquilo que está servindo diante do Senhor. Quando ele chega a este capítulo 12, ele dá vários assuntos, mas nestes versículos que lemos, nós encontramos aqui pelo menos 10 instruções, assim, de forma direta, que ele encarrega aqueles irmãos de praticarem. E praticando, eles estarão certamente demonstrando que eles estão servindo ao Senhor Jesus Cristo, que estão atentos ao direcionamento de Deus e o que se espera deles em várias situações ou circunstâncias que eles venham a se defrontar com elas. Por conta disto, estas instruções,
elas foram válidas para aquele povo daquele tempo, mas elas também são muito válidas para os dias em que nós estamos atravessando, porque parece que as instruções para a vida cristã, elas não estão sendo muito enfatizadas atualmente. Este princípio parece que ficou perdido no tempo e no espaço, mas sempre é bom trazer à lembrança o que é que a palavra de Deus coloca diante de nós, aquilo que Deus espera que nós estejamos prontos, decididos e dispostos a fazer na maneira como nós estamos servindo ao Senhor e que isto redunde para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então são várias instruções que ele nos dá aqui de maneira resumida para que possamos entender, compreender, assimilar e praticar. Praticando estas instruções à luz da palavra de Deus, certamente nós vamos receber de Deus graça, fortalecimento, encorajamento, firmeza, e a nossa vida ela vai estar mais parecida com a vida do Senhor Jesus, porque é a Ele que nós precisamos imitá-lo em todas as circunstâncias da nossa vida de fé. Então, como primeira instrução, nós encontramos aqui no versículo 10, ele diz-nos o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a primeira instrução, ela está ligada ao amor que precisamos devotar um ao outro, o amor entre irmãos. Só que este amor, ele é de natureza cordial. É o amor que parte do coração. Um amor que sai de dentro do nosso coração para com aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos que juntos e reunidos servimos ao Senhor. E o amor que devemos demonstrar diante dele, este amor que parte do nosso coração, é o amor fraternal, o amor que se desenvolve entre irmãos. E este amor deve ser recíproco entre um e outro. Por quê? Porque não devemos, quando demonstramos este amor e vivemos na prática do mesmo, ter preferências entre este, aquele ou aquele outro. O amor tira este destaque de preferências entre um e outro. O amor, quando exercido na sua essência, ele nos coloca a todos em pé de igualdade. Porque se houver preferência entre um e outro, o amor já não pode ser considerado como aquele amor puro, cristalino, à luz da palavra de Deus. Porque, em havendo diferença, haverá acepção, haverá preferência deste em detrimento daquele outro. E quando vivemos em função deste amor, todos estamos na mesma medida, na mesma necessidade e com o mesmo propósito de servir-nos uns aos outros através deste amor fraternal, que é o amor entre irmãos. Esta é a primeira instrução que Paulo deixou registrado para aqueles irmãos daquela cidade. Como que diz, para que cada um de nós coloquemos o outro como necessário para a nossa vivência de fé, para que possamos honrar um ao outro, preferindo-nos em honra um ao outro. Quando um está honrando o outro, todos são honrados. E ninguém espera nada sem oferecer algo da parte de Deus. Há uma reciprocidade. À medida que eu amo e demonstro este amor, outro também vai amar a mim e a outros e demonstrar este amor. E este amor que parte do nosso coração, a palavra de Deus nos afirma que o amor de Deus foi derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, este amor, ele é de natureza divina. Ele vem de Deus para nós. E nós precisamos vivenciar este amor e demonstrá-lo entre irmãos, de maneira fraternal, igualitária para todos. Então, esta é a primeira instrução. A segunda instrução está no verso 11, diz: não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não ser vagaroso, lento, lerdo, desinteressado, despreocupado, passivo. Não. Deus diz: não sejais vagarosos no cuidado. O cuidado deve ser algo sempre presente na vida de cada um. Precisamos viver, andar com cuidado e praticar também o cuidado em benefício de outros. E ele segue dizendo: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nosso espírito deve ser fervoroso, ativo, dedicado, dinâmico, pronto, presente, para então servir ao Senhor. Quando nós servimos ao Senhor no espírito fervorosos, isso desperta em nós aquele calor, aquela presença gloriosa de Deus nas nossas vidas e nos impulsiona a vivermos em função da glória de Deus e para a bênção dos seus filhos, porque estamos servindo ao Senhor. E quando servimos ao Senhor, servimos também aos nossos irmãos. Terceira instrução, no versículo 12: alegrai-vos na esperança. Quando nós somos chamados para a salvação em Cristo Jesus, nós recebemos dele uma esperança, a esperança da vida eterna, a vida que vamos desfrutar com Deus na eternidade. Aqui recebemos a certeza da salvação, a vida abundante, dinâmica, completa, realizada, mas temos a promessa da vida eterna com Deus. Então, esta promessa, ela alimenta em nós uma esperança, e esta esperança deve trazer ao nosso coração alegria, porque quando temos uma esperança real, verdadeira, da parte de Deus, que há de cumprir com a sua promessa, porque todas quantas promessas de Deus há, são nele o sim e o amém. Então Deus cumpre tudo quanto promete. E isto gera em nós esperança daquilo que nos aguarda na eternidade. Mas enquanto vivermos aqui, através das situações e circunstâncias que atravessamos, a palavra de Deus nos incentiva a nos alegrarmos na esperança. Toda vez que trazemos a lembrança, a esperança, ela deve produzir no nosso coração a alegria de saber de que aquilo está garantido pela fidelidade de Deus à sua palavra. Ele prometeu e ele vai cumprir no tempo determinado. A quarta instrução: sede pacientes na tribulação. Ele deixa claro aqui que a nossa vida com Deus, aqui na terra, ela não será uma vida isenta de tribulação, de problemas, de dificuldades, de sofrimento, de limitações, de perseguições, de contratempos. Tudo isto vai acontecer na nossa vida. Mas o segredo é, ao enfrentarmos estas situações, agirmos com paciência, sermos pacientes no Senhor e entendermos que as tribulações, elas são, como diz a palavra, elas são leves e momentâneas e elas são temporárias. Então isto significa dizer, elas não duram para sempre e elas têm um tempo de começar e têm um tempo para terminar. E se isto soubermos e vivermos à luz do que diz a palavra de Deus, nós vamos, neste período de tribulação,
pedirmos a Deus graça para enfrentar com paciência, com resignação, com cuidado, para não murmurar, não reclamar e não perder a oportunidade da bênção de Deus sobre a nossa vida, mas suportar com paciência estas tribulações, tendo em vista que elas são insignificantes diante de um peso de glória eterna e excelente que está prometida na palavra de Deus a se manifestar quando ele abrir os céus para chamar os seus filhos para a glória celestial. E neste mesmo versículo, como quinta instrução para a vida cristã, ele diz: perseverai na oração. Então nós precisamos também continuar neste procedimento da oração. A oração é um recurso que Deus colocou à nossa disposição, é uma fonte que Deus abriu, através da qual nós podemos nos achegar diante da presença de Deus, expor diante dele a nossa condição, revelar diante dele a adoração do nosso coração, a gratidão, o reconhecimento da santidade do Senhor e também apresentar os nossos pedidos, as nossas necessidades, o nosso dia a dia, as dificuldades que atravessamos. Tudo isto nós tornamos possíveis diante de Deus através da oração que vem acompanhada com ação de graças. Então, perseverai na oração. Esta é uma das coisas que quem serve a Deus não pode se descuidar, não pode abrir mão da oração, porque se nós fecharmos a oportunidade para uma vida de oração diante do Senhor, nós estaremos fechando o elo de comunicação que nós temos com Deus. E se fechar este elo de comunicação, nós não ouviremos mais como há de revelar-se a vontade de Deus na nossa vida e nem teremos o benefício de Deus presente no nosso interior, porque isso está ligado à vida de oração. Quando perseveramos na oração, nós conseguimos enfrentar as tribulações, os problemas, as dificuldades e permanecermos firmes e seguros diante da presença do Senhor, porque a oração traz um refrigério, traz um renovo para a nossa vida e fortalece a nossa fé, porque ao falarmos com Deus, nós o ouvimos falar conosco e ele nos leva a sua palavra, reafirmando a sua promessa firme e poderosa para a nossa vida. Portanto, como quinta instrução para a vida cristã está: perseverai na oração. A sexta instrução que encontramos aqui, ela está no versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Isto prova-nos que haverá momentos em que nós teremos suprimentos, mas haverá momento em que nós teremos necessidades. Isto acontece a todo ser humano, aos que servem a Deus e aos que não o servem. Porém, os que servem a Deus, eles têm aqui um recurso, uma orientação de Deus, quando atravessando por estes momentos de dificuldades, da falta de uma provisão. Então está escrito para comunicar com os santos nas suas necessidades. É revelar diante daquele que se mostra fiel a Deus, sincero, leal, prudente e discreto, qual é a sua necessidade. Para que então aquela pessoa, direcionada por Deus, ela possa ajudá-lo naquilo que for preciso e estiver diante do alcance dela. É assim que se faz a comunicação com os santos nas suas necessidades. Não é virar um pedinte de maneira profissional, porque no meio religioso acontece muito isso. As pessoas se aproveitam às vezes da bondade, da generosidade dos cristãos e então se colocam na condição
de pedir isso, de pedir aquilo outro, muitas das vezes sem nem mesmo ter uma necessidade. Mas para isto é preciso que tenhamos o discernimento de Deus para observar e discernir em quem se apresenta, para saber se realmente existe aquela necessidade ou se é simplesmente um vício que a pessoa aprendeu na vivência entre os cristãos, de viver sempre na mendigância, pedindo a este, aquele outro. Porque os santos, nas suas necessidades, eles são reservados. Eles não se mostram assim. Eles falam com muito cuidado, com muito temor diante de Deus. E por isso Deus fala ao coração de quem pode estender a mão e ajudá-lo nesta situação, sem que se toque trombeta, sem que se faça menção publicamente do que está se fazendo e a quem está se fazendo. Quem usa de generosidade para com aquele que está em necessidade, ele está cumprindo uma orientação de Deus. E Deus agrada-se quando isto é feito de maneira secreta, sem que seja alardeado o que está fazendo e para quem está fazendo, porque isto colocaria a pessoa numa condição destacada para que alguém fizesse qualquer comentário sobre a necessidade deste ou daquele. Mas quando é entre os santos, eles sabem se resguardar, eles sabem se guardar e não abrir brecha para que haja nem o escândalo, nem o desprezo de quem quer que seja. E seguindo, como sétima instrução, ele ordena a seguir a hospitalidade. Hospitalidade é a qualidade de receber as pessoas, de abraçar, de relacionar-se, de recepcionar, de estar juntos, de estar solícito à condição de cada um. Ser hospitaleiro, hospedar, receber, abraçar, confortar, ajudar, levantar. Tudo isso está ligado à hospitalidade, que é também uma das instruções que o apóstolo deixou registrado para aqueles irmãos daquela cidade e para nós também. Se bem que nos dias em que atravessamos, parece que a hospitalidade ela tem sido esquecida, mas a palavra de Deus fala sobre o exercício da hospitalidade, em sermos hospitaleiro, porque aqueles que hospedam à luz da palavra de Deus, a quem tem necessidade, hospedar, recorrer, abraçar e oferecer refúgio e proteção necessário, este tem de Deus a bênção sobre a sua vida. E como oitava instrução, ele diz-nos para abençoar os que vos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Disse anteriormente que passaremos por tribulações, por perseguições, por ameaças, por contratempo, e muitos se farão nossos inimigos, unicamente porque nós estamos servindo ao Senhor, falando em nome dele, anunciando a sua palavra, e isto é o suficiente para quem está vivendo em trevas e neste mundo de pecado, dominado por Satanás, escravizado por ele, se coloca na condição de inimigo, de prejudicar, de fazer mal, de colocar embaraço, de colocar armadilhas para nos ver fracassar ou escorregar. Mas qual deve ser o nosso comportamento com relação a estes que se declaram nossos inimigos? A palavra de Deus diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não é para amaldiçoar, não é para desejar vingança, mas é para abençoar. Porque Deus há de cuidar de tudo. Tudo está no controle dele. A palavra de Deus diz: não digas vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará.
Então, quando encontrar esta situação de perseguição, de inimigos que se levantam, não abra os seus lábios para dizer uma palavra prejudicial, mas estenda a mão e abençoe-os em nome do Senhor, porque ele há de dar conta diante de Deus de todo o comportamento e ação que ele está fazendo. Se ele arrepender-se, Deus é poderoso para perdoá-lo. Se não arrepender-se, Deus o chamará e trará à memória dele este tipo de comportamento. Mas a mim e a você, a palavra de Deus diz para abençoar e não amaldiçoar. Em nono lugar, no versículo 15, nós encontramos aqui sobre a empatia. Diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Em nono lugar está: alegrai-vos com os que se alegram. Quando alguém está alegre, certamente por ter recebido de Deus uma resposta, uma vitória, um livramento, uma bênção, algo que Deus prometeu e cumpriu na vida daquela pessoa. A palavra de Deus nos afirma que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, porque se estão alegres, porque estão agradecidos a Deus em virtude do que Deus proporcionou a eles. E no espírito cristão, nós devemos nos aproximar dessas pessoas e também demonstrar diante deles alegria pelo que Deus fez ou respondeu em benefício deles. E não ficar olhando a quem está alegre e julgando que ele recebeu o que não merecia e que determinadas bênçãos deveria ser sobre a sua vida, sobre a minha vida e não a vida daquele. E ao invés de alegrar-se, começa a olhar com diferença. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram. Alguém está alegre, alguém está grato, está regozijando, está jubilando, está celebrando diante da presença do Senhor. Una-se a Ele, celebre também, alegre-se também, agradeça a Deus, porque Ele faz parte do corpo de Cristo e juntos estamos irmanados. E quando um se alegra, todos se alegram com Ele. Então, esta é uma orientação que nós observamos, uma instrução com aqueles que se alegram, que nós também tenhamos com eles alegria, que esta alegria deles seja contagiante a nós e a nossa a eles, porque quando estamos alegres, estamos gratos diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando estamos demonstrando alegria, significa resultados, respostas, bênçãos, vitórias, livramentos que nos alcançou da parte de Deus. Isto foi por graça de Deus e não por merecimento. As coisas de Deus a nosso favor são unicamente a base da graça. Mas seguindo aqui como 10ª e última instrução, ele diz: e chorai com os que choram. Há pessoas que têm dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Já há outros que têm dificuldade de chorar com os que choram. Eles não querem isto. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ter este sentimento, esse Espírito de Deus dominando sobre a nossa vida, de compaixão, de empatia, de misericórdia, de estar juntos, seja na alegria, seja na tristeza, seja regozijando, seja chorando. Se está chorando, é porque está sofrendo, está passando por alguma situação, alguma dificuldade, uma limitação, um embaraço, uma enfermidade, uma perda ou qualquer outra coisa. E a palavra de Deus nos orienta que nestes casos nós precisamos também chorar com os que choram. E não repeli-los, repreendê-los e começar a apontar-lhes o dedo de apresentar causas que os motivaram
a chorar, não, mas que possamos chorar juntamente com eles, derramar as lágrimas e orar diante do Senhor. Deus vai ouvir, Deus vai ver as lágrimas, Deus há de enxugar as lágrimas dos olhos do seu povo, porque a palavra de Deus diz: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Quando nós derramamos as nossas lágrimas diante do Senhor, estas lágrimas, à luz da palavra, elas são colhidas e são colocadas numa taça diante do Senhor em memória. E ele reverterá aquelas lágrimas em gozo, alegria e livramento para a vida de qualquer um de nós. Então, chorar com os que choram. São poucos os números destes que cumprem com esta instrução da palavra de Deus, mas ela também é necessária e está aqui para ser cumprida. Então, observe nestes versículos, 6 versículos que lemos. Encontramos aqui 10 instruções para a vida cristã. Que bom se eu, se você, se nós, cada um, pudéssemos observar pausadamente estas instruções e começar a comparar o nosso proceder, os nossos hábitos, os nossos dia a dia, a maneira como nos relacionamos com este, com aquele, nas mais variadas circunstâncias e situações da vida, como estamos à luz deste gabarito, destas instruções, deste referencial da palavra de Deus. Então, no versículo 10, estamos amando de coração, porque é amar em verdade. Não é amar só de boca, mas é amar de coração. E este amor que devemos tributar aos nossos irmãos é o amor fraternal, amor entre irmãos. Será que estamos sendo vagarosos no cuidado, lento, disperso, despreocupado? A palavra de Deus diz para ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Terceira instrução, fomos orientados a nos alegrar na esperança. Quarta instrução, ser paciente na tribulação. A quinta instrução, perseverai na oração. A sexta instrução, comunicar com os santos na necessidade. A sétima instrução, seguir a hospitalidade. A oitava instrução, quando perseguido, abençoar os que vos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar. A nona instrução, alegrar com os que se alegram. E a 10ª e última, chorai com os que choram. Estas são instruções práticas, simples, porém necessárias, e é preciso que se devote a ela totalmente para que vivamos a verdadeira vida cristã, vida que recebemos de Jesus, e tributemos glória, honra e louvor ao seu nome, e que vidas sejam alcançadas e abençoadas e direcionadas à presença do Senhor nosso Deus. Quando assim fizermos, a nossa vida cristã, nossa vida de fé, ela vai ser dinâmica, ela vai ser produtiva, ela sempre vai acontecer em movimentos que vão trazer honra e glória ao nome do Senhor. É a vivência no dia a dia, dentro dessas instruções, que vai fazer diferença na nossa vida quando estamos comprometidos em servir ao Senhor, obedecer e ser-lhe submisso e mantendo a fidelidade até o fim da nossa existência. Aí estão, depende agora de praticarmos à luz do que Deus requer de nós e recebermos dele a sua graça maravilhosa para vivermos dentro destas 10 instruções necessárias para a vida cristã. E que Deus
continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém.